Nazareno, nesta fase do recolhimento do joio e do trigo, será que caminhamos para a Quarta Guerra Mundial? Meus amigos, esse assunto é muito sério. Eu quero fazer um pedido aqui ao coração de vocês, para que nos unamos em oração, em preces, pelos dirigentes das nações. Chico Xavier sempre nos aconselhava a orar pelos presidentes da América, das nações da Europa, da Rússia. Temos agora a Coreia do Norte, a China, não é? O Estado Islâmico. Vamos endereçar nossas orações, nossas preces, para que a gente evite esse problema que está iminente. Hoje eu vi a notícia do que o presidente da Coreia do Norte afirma que foi alvo de um complô da CIA que pretendia envenená-lo. Eu não sei o desdobrar da notícia, mas é um motivo que, se for verdade, é motivo para a guerra. E nós precisamos fazer a nossa parte e preservar o nosso planeta e a felicidade de todos nós. Então, convite para a oração, todos nós, não é? Nazareno, que se durante o sono estamos desprotegidos, como se precaver, né? Como prevenir das influências do inimigo durante o sono? Bom, sono na Bíblia não é só a hora de dormir. Quem está dormindo para as realidades espirituais está morto, é também esse significado, né? O filho pródigo estava morto e reviveu, porque ele estava morto para as claridades do reino celeste. Então, a primeira coisa é a gente estar desperto do ponto de vista do conhecimento, do nosso esforço, da nossa boa vontade e do desenvolvimento do amor. Durante o sono do corpo é mais complicado, porque a gente sabe que onde está aí teu tesouro, está aí também teu coração. E André Luiz vai dizer que 2/3 da humanidade, 2 em cada 3, durante o sono do corpo, não vão para regiões felizes no mundo espiritual, mas vão para regiões onde ocorrem muitos crimes, se engendram muitas obsessões, porque a gente vai estar com aqueles que a gente se afiniza. Então temos uma máscara, uma capa, um verniz social, mas na hora do sono nós nos entregamos a essas nossas paixões mais instintivas, mais atrasadas. Mas à medida que você melhora na vigília, você se prepara para cada vez mais estar melhor durante o sono. Primeira dica, se preparar durante o dia. Segunda dica, a prece antes de dormir, pedindo para o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, que nos conduza para regiões felizes e de trabalho, porque mente vazia, oficina do mal. E se você percebe alguma tendência um pouquinho mais arraigada, seja na área da sexualidade, descompensada, etc., tente trabalhar na vigília, né, equilibrando esses centros de força, para que durante o sono também você possa estar mais equilibrado e possa estar mais atento a essas influências, né? Seriam as dicas que eu tenho para falar no momento. Precisaríamos pesquisar mais sobre esse assunto. Gostei da palestra, volte mais aqui. Santa Cruz no próximo ano, não é? Fica aqui o convite, acho que é Odilon e mãe no Francisco de Assis. Obrigado, Odilon, pelo seu carinho, viu? Nem sempre tem só perguntas, né? Eu separei algumas aqui. Nazareno, a queima do joio significa que os espíritos perturbadores serão levados a mundos de sofrimento para se purificarem? Sim. Não necessariamente
mundos de sofrimento como uma punição, mas mundos adequados à evolução espiritual deles. Então, espíritos muito presos aos instintos, espíritos endurecidos no mal, irão para mundos onde há o predomínio da matéria, dos instintos, e lá eles vão ser missionários do progresso, levando tanto conhecimento que alcançaram conosco. Foi assim que aconteceu, nos narra Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Havia um planeta na constelação do Cocheiro, que é a mesma constelação de Cabra ou Capela. Então é uma constelação, não é, que tem um planeta que há muitos milhares de anos atrás era um mundo como o nosso, de expiação e provas. Este mundo avançou para mundo de regeneração, e os espíritos endurecidos no mal, guiados por Jesus, com a sua supervisão, com todo o seu amor e seu desvelo, emigraram para outros mundos, como a Terra, e vieram para cá em 4 grandes grupos: os egípcios, os arianos, onde tem a civilização normalmente da Europa, os hebreus e os hindus, as castas da Índia, não é? E aí vocês vão ver, há milhares de anos atrás, o conhecimento dos egípcios, não é? Construindo pirâmides, que até hoje intrigam a ciência. O conhecimento dos hindus com a medicina indiana, Ayurveda, com os conhecimentos do yoga, passados tradicionalmente por Shiva, uma divindade. Há milhares de anos, Patanjali foi apenas o codificador do yoga, mas já existia há milhares de anos os conhecimentos da medicina chinesa, etc., né? E tantos outros avanços. O povo hebreu, né? Com tanto conhecimento do mundo espiritual, da realidade de um Deus único. Então, eles vieram para cá, e aí ficou no inconsciente deles aquele paraíso perdido, porque aquele mundo já era mais avançado, já tinha mais saúde, mais tecnologia, mais ciência, muito mais recursos, tinha internet, Facebook, WhatsApp, era uma maravilha. E eles vieram para cá sem WhatsApp, imagine. E vieram para a Idade da Pedra, promovendo o que Emmanuel falou de o elo perdido. De repente, aqueles hominídeos deram um salto para a condição de Homo sapiens sapiens, muito mais aformoseados, o cérebro muito maior. Um salto, é o elo perdido até hoje da paleontologia, da arqueologia. Então eles foram missionários aqui, trazendo muito conhecimento que nós não tínhamos, que eles já anteveram naquele mundo, na constelação de Capela. Então a gente tem essa informação, e aí a gente entende a lenda do paraíso perdido que está lá na Bíblia, do Éden. A gente entende a lenda dos anjos caídos, que não eram anjos não, mas eram espíritos muito inteligentes, mas pouco evoluídos moralmente. Então, os anjos caídos, simbolizando esse grupo, esses vários grupos de espíritos, são vários, não é? Retornaram já ao seu mundo, e aqui tinham já os habitantes originais, que receberam aquele influxo, e estamos avançando, e a Terra tem recebido pessoas de várias partes, no fenômeno chamado transmigração das almas, estudado por Kardec. Os planetas, não é, intercambiam espíritos entre si. Por isso que na época de Jesus tinha a população da Terra 200 milhões de pessoas, 230 milhões, e agora nós temos 7 bilhões, porque vieram muitos espíritos depois também para a Terra. Tá certo? Então, do mesmo modo, a Terra está passando por o que aquele mundo na constelação da Capela, do Cocheiro, da Cabra, um dia passou, e havendo esse expurgo, então eles vão sair para outros mundos onde serão missionários da inteligência, do progresso, né? Promovendo o crescimento daqueles mundos, mas haverá choro, haverá ranger de dentes, haverá saudade, haverá raiva de não terem aproveitado a oportunidade, né? A porta estreita, tá certo?
Por que dói tanto a transformação, a reforma íntima? Por que dói tanto? Porque a reforma íntima é a gente olhar para nós mesmos. E olhar para nós mesmos exige muita humildade. Porque nós não somos bons, meus amigos, nós somos maus. E quanto mais a gente faz autoconhecimento, mais a gente percebe isso. A vantagem é que a gente aprende a se amar, a se aceitar. E aí, com o auto-amor, você consegue, se aceitando, também se auto-perdoar e perdoar mais o seu semelhante. Porque você vê como você ainda é mau. E por que que eu vou condenar o outro se eu também sou passivo de condenação? Então somos convidados, né, a perdoar mais quando a gente aprende o auto-perdão. Uma das palestras que eu gosto mais, uma palestra mediúnica chamada Auto-Perdão, Felicidade Sem Culpa, está no boxezinho de depressão e alegria de ver, e naquele outro sobre auto-amor, felicidade e auto-perdão. Como trabalhar para que o joio não seja plantado durante o nosso sono? Em nós que ainda não somos trigo, é verdade. Nós já falamos isso aqui. Tinha algumas perguntas fora da questão, mas tem uma que me chamou a atenção aqui, porque ela faz parte daquele seminário do auto-amor. Ela pergunta o que é amor próprio. O que é o auto-amor? Vamos aprender com Emmanuel? Então, nesse seminário chamado Auto-Amor e Autodeterminismo, sua vida e seu destino em suas mãos, que a gente até fez a versão mais recente no Rio de Janeiro, foi lá no Rio de Janeiro com o nosso querido Gutenberg Pascoal, mandar um abraço, ele que sempre coordena as nossas viagens para cá, junto com a Valéria Reis e tantos outros amigos. E lá no centro do IEUDO a gente falou sobre esse assunto, e mais recentemente também eu falei lá em José Bonifácio com a nossa querida Ditinha Calixto, né? Tem essas palestras disponíveis, elas estão também disponíveis no YouTube, vocês podem procurar. Todas as nossas palestras estão na internet. A gente coloca os DVDs e os CDs só para ajudar as despesas de passagem, de viagem, etc. Mas elas estão, a gente sempre que possível coloca todas elas lá. E perguntaram a Emmanuel no livro O Consolador, como entender o amor a nós mesmos, segundo a fórmula do Evangelho. Olha a resposta de Emmanuel, que vai servir como reflexão final para o nosso estudo de hoje, tá? 351. Resposta. O amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância. Né? Vigiar os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as palavras, as ações. Então, vigilância nesse sentido, não é para vigiar o vizinho, o colega de trabalho, né? Se o vizinho trocou de carro, né? Não, é vigiar a nós mesmos, é autoconhecimento. Necessidade de oração e de vigilância que todos os homens são obrigados a observar. Amar a nós mesmos não será a vulgarização, né, tornar uma coisa comum, de uma nova teoria de autoadoração. Para nós outros, né, para os espíritos esclarecidos, a egolatria já teve o seu fim. Porque o nosso problema é de iluminação íntima na marcha para Deus. E aí ele continua. Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre, que é Jesus Cristo. Quem se ilumina, cumpre a missão da luz sobre a terra, e a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesma. E tem mais. Necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos, consciente de que todo bem conseguido por nós
em proveito do próximo, não é senão o bem de nossa própria alma, em virtude da realidade de uma só lei, que é a do amor, e um só dispensador, né? Um só fornecedor de bens, que é Deus. Olha que resposta que Emmanuel nos traz sobre auto-amor, sobre amor a nós mesmos, não é? Vamos ver alguns itens aqui? Então, necessidade de oração e de vigilância, que todos somos observados a observar. Então, aqui a gente vai preservar do joio. A oração também, para a gente sintonizar com os bons espíritos e receber a boa inspiração. Não é uma autoduração, não é egolatria, porque o nosso problema é de iluminação íntima, na marcha para Deus. Então deve traduzir-se em esforço próprio, então a gente tem que se esforçar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. Então a gente tem más inclinações, mas a gente se esforça. Em autoeducação, que a gente gosta muito de educar os outros, né? Mas e a nossa autoeducação? Em observação do dever. Meus amigos, o dever cumprido é um tesouro que a gente não faz ideia. Porque quando a gente aprende a fazer o dever bem cumprido, a gente tem a consciência tranquila. E com a consciência tranquila, a gente tem um dos itens da felicidade que todos podem alcançar aqui na Terra, que é a consciência tranquila e a fé no futuro. Está lá no Livro dos Espíritos. Todos nós podemos alcançar esse tipo de felicidade, a consciência tranquila e a fé no futuro. Agora, se a gente não está com a consciência tranquila, se a gente veio, como eu vim para cá, não é? Não me preparei muito bem, achava que era um bate-papo informal, que ia ficar num sofá, sentado, reclinado no sofá, comendo uvas, e batendo um papo com mais alguém, mais alguns amigos, para 10, 15 pessoas, era uma conversa informal. Foi isso que eu entendi. Olha como eu sou atrapalhadinho das ideias. Aí depois conversando com o Albuquerque, não, Nazareno, deve dar umas 60 pessoas, no mínimo. E vai caber todo mundo no sofá? Haja sofá. E aí eu vim tão relaxado, tão tranquilo, o que foi bom, porque eu estava muito ansioso esses dias, tive um princípio de estafa, estava perdendo a voz. E aí fiz um slide bem simples, nem fiz slide, eu não preparei slide. Eu coloquei só aquela poesia e eu não vou tirar os slides, que a gente vai ficar no sofá, não vai dar nem tempo de ficar mostrando slide. E aí vem para cá. Aí, o que acontece? Chegamos tarde, eu gosto de chegar 1 hora antes no local da palestra. Fui querer tomar banho, imagine. Tudo bem que cearense gosta de tomar banho, né? Mas não dava tempo, eu não sabia. Não perguntei, devia ter perguntado. Aí não perguntei a hora. Aí cheguei aqui, vocês viram como é que eu cheguei aqui? Esbaforido, né? Correndo. A sorte que o pessoal só me cumprimentou na entrada ali. O resto eu passei, o pessoal já estava sentado, não me viu. Quando viu, já estava aqui na frente. O projetor estava desligado, estava sem os cabos, sem extensão, tudo desligado. Eu fui ligar, computador, ver se testa, se funciona. A caixa de som não funcionou, pegou a minha. Vai buscar lá atrás, corre, chega menino, pega aquela coisa. Foi uma confusão. A sorte que estava fresquinho, não fiquei suado, não é? E entre mortos e feridos, sobrevivemos. Mas aí foi o quê? Foi a minha disciplina. Se eu tivesse sido disciplinado, eu teria dito, não, pessoal, não vamos direto para a palestra, como eu faço muitas vezes. Vamos direto lá do aeroporto, vamos direto para a palestra. Troca a camisa, bota um sapato, faz a palestra. Tinha sido melhor. Aí eu estar mais tranquilo, sereno. A sintonia com os amigos espirituais seria mais fácil. Porque quando você chega esbaforido, preocupado, aí está atrasado, tem que correr.
Aí os bons espíritos querendo nos inspirar. Nazareno, olha, fala aquilo. Olha aqui a casa de Francisco de Assis. Lembra de Francisco? Aí eu nem escutei. Por quê? Porque estava aqui, computador e tal, a sorte. Olha como Deus é bom. Deus é tão misericordioso, porque Ele vai aproveitando. Não, esse menino aí é joio, mas vamos dar uma chancezinha para ele, vamos fazer uma coisa. Aí fez o Pedrosa pegar um caminho que se atrasou. Atrasou uns 10, 15 minutos a mais. Aí depois do Albucacis me contar a história toda, que tinha que estudar muito, que vocês estão estudando essa parábola há 3 meses. Eu estava lá morrendo já, né? Os Albucacis, tu vai ficar comigo lá do meu lado. Então, quando tiver uma pergunta difícil, eu disse, pessoal, quero pedir ajuda aos universitários. As cartas, né? Aí vem o Albucacis aqui para responder. Você vai? Aí ele, não, pode deixar, eu lhe ajudo. Aí já fiquei mais tranquilo. Esse pessoal tem que preparar algum slide, eu tenho que falar para o povo. O povo estudou 3 meses, eu não peguei nada. Aí a sorte que hoje tem essas coisas de internet. Aí eu liguei meu celular, conectei meu computador pela internet, acessei lá aquele site da Bíblia do Caminho, trouxe aquelas mensagens de Emmanuel que são fundamentais para o nosso estudo, que vocês são um estudo avançado. Aí, enquanto o Pedrosa estava lá se enrolando no trânsito, eu arrumando ali, copiei, formatei, salvei como PDF, virou um slide, e aí relaxei. Mas se ele tivesse seguido o meu conselho, porque o meu GPS estava dizendo, olha, tem que dobrar aqui à direita, para livrar esse trânsito aqui. Eu não tinha feito o slide. Mas como eu disse, não, é melhor confiar em quem conhece aqui o trânsito, a estrada, não é? Ele conhece o caminho, sabe? Aí atrasou 12 minutos, eu acho. Foram esses 12 minutos que eu gastei para montar esse slide. Então, assim, é o correto isso? Não. O palestrante vem para um grupo estudioso, não é? Tinha que ter me preparado melhor, tinha que ter preparado slides. Eu devia ter conversado melhor com o Albucacis, mas eu passei mal, eu fiquei de atestado médico. Perdi a voz, fiquei afônico. Tive dificuldade de comunicação, mas quando conversei com ele, ele foi me passando as coisas, e a gente foi montando as coisas. Eu disse, não, então tá certo e tal. Mas vejam, a minha indisciplina prejudicou a minha consciência tranquila, porque eu não estava com o dever cumprido. O dever não estava cumprido. E aí isso nos torna alvo da obsessão. Nos torna estressados. Cadê a sintonia com o mundo espiritual? Cadê os mentores de Francisco de Assis? O que é que eles falaram aqui? Eles devem ter falado alguma coisa. Então, vejam que é importante que a gente tenha esse auto-amor, é dever cumprido. Isso é que é auto-amor, para quando a gente chegar no mundo espiritual, a gente está com a consciência em paz, porque a consciência em paz nos absolve, e a consciência de culpa, a consciência atormentada, nos faz sofrer, porque a lei de Deus está escrita onde? Na consciência. Vocês acham que tem gente estudando yoga, meditação, bilhões de pessoas praticando meditação? Por acaso? Vocês acham que quando a gente chegar no mundo espiritual não vai ser muito bom a gente aprender a ter o controle da mente? A sorte que eu vim fazendo yoga e meditação no avião, para poder me acalmar, eu estava acelerado. Então é importante que a gente saiba, reconheça nossas limitações. Onde é que é meu ponto fraco? Sou procrastinador, deixo as coisas para a última hora, não sei dizer não, assumo muito compromisso, e que o vosso dizer seja sim, sim, não, não, porque tudo que ultrapassa dali vem do maligno, vem do antagonista, daquele que lhe quer prejudicar. Mas eu sou muito vaidoso, e vaidade é querer agradar a todos.
além de preocupação excessiva com a aparência pessoal. Esse não é o meu caso, não. Eu perco muito pouco tempo, né? Tem gente que passa muito tempo no salão, nas academias, isso aqui, né? Eu estou relaxado, careca, né? Barrigudo. Não perco muito tempo com isso, não. Mas querer agradar a todos, isso é uma coisa que me incomoda. Se uma pessoa não gostar da palestra, eu já fico. Eu quero ser melhor do que Jesus. Porque o nome eu pensava, bom, pelo menos o nome Nazareno eu tenho, né? Pode ser que eu consiga. Enquanto que todos os missionários de Jesus, todos aqueles que foram trigo, que foram pacificadores, eles não foram só brandos e pacíficos, eles foram pacificadores, eles foram desobedientes, mas a desobediência é pacífica, como Mohandas Karamchand, que vai libertar a Índia e o Paquistão, não é, que estavam juntos à época, 800 mil, do poderio inglês com a força da ahimsa. A ahimsa é a não violência pacífica, é a desobediência pacífica, porque ela é baseada na satyagraha. Satyagraha é firmeza, constância na verdade. E Jesus também era firme na verdade. Responde a Pilatos: eu vim para dar testemunho da verdade. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele falava da verdade. E ele morreu por causa da verdade, defendendo a verdade. Como Gandhi, assassinado. Como Martin Luther King Jr., assassinado porque desobedeceu o sistema político vigente, porque sabia que era errado. Estava em desacordo com a verdade. Francisco de Assis faz a maior revolução da igreja de todos os tempos, sem criticar, sem atacar os bispos, os cardeais, vestidos de pluma, de sapatos escarpã, de fivelas de ouro e de prata, o Papa com a coroa tríplice, crajejada de joias e de pedras preciosas, e aquele mendigo com seus 12 irmãos, depois de passar a noite na pocilga, dormindo entre os porcos, como lhe foi ordenado, ele desenvolvia a santa obediência, obedeceu. E no dia seguinte, cheirando mal, o Papa, que tem aquele sonho daquele cipreste que se curva diante daquela árvore que era muito maior, que tem um sonho que vê a Catedral de São João de Latrão, a sede do papado, toda em ruínas, ameaçando cair, e um mendigo apoiá-la com seu ombro e sustentar, protegendo a igreja. Quando ele vê Francisco, era você, o mendigo que ia sustentar a igreja. E aí se ajoelha, beija os pés de Francisco. Ele autoriza, dá-lhe um título, o menor de todos, o título de diácono, para que ele pudesse pregar o evangelho de Jesus. E ele dizia aos frades: toda vez que vocês chegarem às igrejas, aos templos, não critiquem, louvem a Deus, por causa de mais uma casa de oração. E aos bispos ele dizia: a vós vos foi dada uma missão, mas a mim me compete outra. E casou com a dama pobreza, casou com a dama castidade, casou com a santa obediência, e foi obediente à igreja. Quando a ordem dos frades menores cresce muito, ele tem um sonho como se fosse uma galinha preta, pequena e cheia de pintinhos, e os pintinhos ameaçavam ser pisoteados pelas pessoas. Ele acorda em desespero e compreende que a ordem agora estava muito grande, que ele precisava pedir apoio à igreja, e vai pedir que a igreja, ao cardeal de São Paulo, que abraçasse a ordem dos frades menores que crescia em todo o mundo. Era o maior condutor de almas que nós já conhecemos em sua época, depois de Jesus.
mas teve a humildade de pedir ajuda à igreja para conduzir os frades menores. Faz tudo diferente e deixa 200.000 seguidores em sua época, porque defendia a verdade do Evangelho e porque defendia o amor, defendia a não violência. Foi também um pacificador, como Madre Teresa de Calcutá, e como tantos outros homens. Chico, o Xavier, também veio nos ensinar a pacificação. Então vamos aprender com esses homens e mulheres e tantos outros a buscar o alto amor como dever cumprido, como seguir a nossa programação, a orientação dos amigos espirituais que nos chegam com esforço e sobretudo com humildade para reconhecer quando o joio está nascendo entre nós e começamos a ver que o seu fruto, que a sua flor é de divisão, é de separação, é de intriga, é de crítica a instituições venerandas, a pessoas, é de críticas a trabalhadores de Jesus. É para separar. E aquele que não ajunta comigo, espalha. Então aprendamos com Francisco e com o outro Francisco Xavier também, que faz a grande revolução no movimento espírita, trazendo e se tornando o cisco de Deus. Meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o cisco. E veio nos ensinar a humildade, com obediência, com trabalho, com resignação, com amor e confiança. Enquanto os outros criticavam, atacavam, Chico Xavier amava, Chico Xavier servia, Chico Xavier brilhava entre os mais carentes e mais pobres. Que possamos, meus amigos, já temos o roteiro, já temos o caminho, já temos compuscado a mensagem de Jesus durante muitos séculos. Está na hora de deixar o trigo produzir muito, alguns grãos 30, outros 60 e outros 100 por um. E quando perguntarmos qual será a nossa recompensa, lembremos de Pedro. Ele pergunta: Senhor, o que será de nós? Simão, eu vos digo a verdade, que recebereis em cêntuplo tudo aquilo que renunciardes na terra por amor de mim e do meu Evangelho, desde agora com perseguições e na vida eterna. 100 vezes mais. É o melhor investimento que existe, é trabalhar com Jesus. O Espírito Verdade confirma aos espíritas: receberão em cêntuplo tudo aquilo que houverem esperado. E nos convida: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes calar os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para que daí não viesse dano para a obra, que, como sabemos, é obra do Senhor. Nós vamos então para o nosso encerramento. Lembrando então de Jesus nos convidando. Não está escrito: vós sois Deus? Está lá no Salmo 82. Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Em outra parte ele acrescenta: podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. A cada um segundo suas obras, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. A caridade cobre uma multidão de pecados e ainda
Como nos ensina Paulo na hierarquia dos carismas, no hino à caridade, aspirai aos dons mais altos, aliás, passam de Carvos, um caminho que ultrapassa a todos. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa, como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se eu não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se enche de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quantas profecias desaparecerão, quantas línguas cessarão, quanta ciência também desaparecerá. E este mesmo homem que é acusado, não é, de defender a doutrina da graça e não a das obras, vai dizer: agora, portanto, permanece em fé, esperança, caridade, essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. E Casimiro Cunha, fazendo uma análise dessas três virtudes para o nosso encerramento, no livro Parnaso de Além Túmulo, por Chico Xavier, ele que é natural de Vassouras, do Rio de Janeiro, vai falar-nos sobre a supremacia da caridade. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente, a alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas, entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente e peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado Jesus. A esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada, a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Que a caridade possa ser a senha para a salvação, para nos libertar do joio e resplandecer o trigo em nossos corações. Convidar vocês para os vários atos nacionais de defesa da vida, aqui no Rio de Janeiro, no domingo, na praia de Copacabana, 7 de maio de 2017, às 14 horas, venham conosco defender a vida das crianças e a saúde e a felicidade das mãezinhas que não sabem as consequências do aborto. Estejamos juntos com os nossos irmãos católicos, protestantes, para combater esse joio que é a legalização do aborto em nosso país. E quem puder, nos demais dias nas outras cidades e em Brasília, no dia 30 de maio, uma terça-feira, às 14 horas, atrás da torre de TV estaremos concentrados para bradar ao Supremo Tribunal Federal, para toda a sociedade, que nós somos contra a legalização do aborto, que nós não podemos aceitar a morte de crianças indefesas e o sofrimento e as sequelas para as mães que não são esclarecidas, e que devemos todos nos informar desse assunto. Procurem nossas palestras,
mitos e verdades sobre a legalização do aborto. E vão ver quantas mentiras têm sido passadas para nós. Então, em Brasília, dia 30 de maio, a 10ª Marcha Nacional em Defesa da Vida, uma terça-feira, dia de semana, a gente vai pedir para o chefe para liberar, para a gente sair mais cedo, e depois a gente compensa, a gente tem esse direito constitucional. E aqui no Rio de Janeiro, neste domingo, depois de amanhã, às 14 horas, na praia de Copacabana, estaremos juntos, erguendo essa bandeira, dessa caridade em defesa das crianças mais indefesas, mais urgente, para que a pátria do coração do mundo e a pátria do Evangelho não legalize essa mácula em nossos corações, meus amigos. E que Deus nos abençoe e nos mantenha em sua paz. Meus queridos amigos, muito boa tarde a todos. É sempre muito bom retornar aqui ao Centro Espírita André Luiz. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a defesa da vida na visão espírita. Então vamos pedir a Jesus, o nosso Mestre, o Espírito Crístico, não é, que dirige os nossos destinos, Criador do nosso planeta, a Maria de Nazaré, sua mãe aqui na Terra, para que nos abençoe, nos ilumine e nos mantenham em sua paz. Acho que eu vou trocar por esse microfone aqui, que ele está melhor, não é? Bom, e para falar sobre defesa da vida, os espíritos amigos sempre me pediram que a gente, além de esclarecer, de trazer as informações espíritas, da ciência também, que a gente falasse sobre a importância da maternidade, da bênção e da alegria de que é poder ser mãe, que é poder ser pai, estimulando a todos nós essa grande missão que é receber os filhos de Deus aqui no planeta Terra. Então vamos lá falar sobre um anjo chamado mãe. E vamos começar com um texto do Espírito Meimei, Irma de Castro Rocha, psicografada por Francisco Cândido Xavier, cujo título é Ternura, está no livro Mãe, uma antologia de várias mensagens mediúnicas sobre esses anjinhos aqui na Terra. Mãezinha querida, lembro-me de ti quando acordei para recordar. Debruçada no meu berço, cantavas baixinho e derramavas no meu rosto pequeninas gotas de luz, que mais tarde vinha a saber serem lágrimas. Conchegaste-me no colo, como se me transportasses a brandos ninhos. Desde então, nunca mais me deixaste. Quando os outros iam à festa, velavas comigo, ensinando-me a pronunciar o bendito nome de Deus. Noutras ocasiões, trabalhavas de agulhas nos dedos, contando histórias de bondade e alegria, para que eu dormisse sonhando. Se eu fugia, quebrando o pente, ou se voltava da escola com a roupa em frangalhos, enquanto muita gente falava em castigos, afagava minhas mãos entre as tuas, ou beijavas os meus cabelos em desalinho. Depois cresci, vendo-te ao meu lado a feição de anjo entre quatro paredes. Cresci para o mundo, mas nunca deixei de ser em teus braços. Vão ser essas filhas desse aqui que vai funcionar. Em teus braços, a criança pela qual entregaste a vida. E até agora, dia a dia, esperas, paciente e doce, o momento em que me volto para teus olhos, sorrindo para mim e abençoando-me sempre, ainda mesmo quando os meus problemas te retalhem o peito como lâminas de aflição. Hoje ouvi a música dos milhões de vozes que te engrandecem. Quis apanhar as constelações dos céus. Já ligou, agora vai, só de esperar um pouquinho. Hoje ouvi a música dos milhões de vozes que te engrandecem. Quis apanhar as constelações do céu e misturá-las ao perfume das flores que desabrocham no chão, para tecer-te uma coroa de reconhecimento e carinho,
Mas como não pudesse, venho trazer-te as pétalas de amor que recolhi em minha alma. Não são pérolas, nem brilhantes da terra. São as lágrimas de ternura que Deus me deu para que te oferte o meu coração transformado num poema de estrelas. Essa palestra já tem gravado em DVD, em CD, mas vocês podem acompanhar depois. Quem não pôde ler o trechozinho, procure o livro Mãe, Ternura pelo Espírito Meimei. Fica essa homenagem a todas as mães, todas as futuras mamães, e a minha mãezinha também, Maria Glaucineide, lá em Fortaleza, não é? Bom, e a gente achou muito bonitinho esse vídeo que tem na internet. Não é um vídeo espírita, mas a mensagem é tão bonita que eu gostaria de convidar vocês a escutar. Chama-se Um Anjo Chamado Mãe. Procurem depois lá na internet, tá? Tem ele dublado, com a voz da criancinha, lindo. É uma homenagem ao Dia das Mães. Uma criança pronta para nascer perguntou a Deus: Dizem-me que estarei sendo enviada à terra amanhã. Como vou viver lá, sendo assim tão pequena e indefesa? E Deus disse: entre muitos anjos eu escolhi um especial para você. Estará lhe esperando e tomará conta de você. Mas diga-me, aqui no céu eu não faço nada, a não ser cantar e sorrir, o que é suficiente para que eu seja feliz. Serei feliz lá? Seu anjo cantará e sorrirá para você. A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será feliz. Como poderei entender quando falarem comigo, se eu não conheço a língua que as pessoas falam? Com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar. O que farei quando quiser falar com o Senhor? Não se preocupe, seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a orar. Eu ouvi que na terra há homens maus. Quem me protegerá? Seu anjo lhe defenderá, mesmo que signifique arriscar sua própria vida. Mas eu serei sempre triste, porque não te verei mais. Não, seu anjo sempre lhe falará sobre mim, lhe ensinará a maneira de vir a mim, e eu estarei sempre dentro de você. Nesse momento havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança apressada pediu suavemente: Oh Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome do meu anjo. E Deus respondeu: você chamará seu anjo de mãe. Meu anjo se chamará mamãe. Oba! Mamãe, feliz Dia das Mães. Coisa linda que são as crianças, não é? Como é que a gente não se enternecer com as criancinhas? Então, vamos ter essa alegria. Procure depois na internet, no YouTube, tem lá, Um Anjo Chamado Mãe. E para que nós estamos aqui na Terra? Vocês já sabem? Para que nós estamos aqui no planeta? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está respondendo. Olha, eu estava participando de um grupo de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Grupo Espírita Paulo Estevam, em Fortaleza. E o monitor perguntou para mim: Nazareno, você sabe para que está aqui na Terra? E eu enchi o peito, né, vaidoso, disse: nós estamos aqui, não é? Para executar a vontade de Deus, concorrendo para a harmonia do universo, para nos autoaperfeiçoarmos. Nós estamos aqui sofrendo, porque aqui ainda é um mundo de provas, um mundo de expiações, um mundo de purificação.
Nós estamos aqui reencarnados em missões, nós estamos aqui resgatando débitos do passado e tal, e falei achando que estava abafando, né? Eles, meu filho, não é nada disso. Eu disse, mas como? Se tudo que eu falei está nas obras de Allan Kardec. Eles, tudo isso que você falou está correto, mas tudo isso só é necessário porque a gente não cumpriu o objetivo principal da nossa vida. E qual é o objetivo principal? Quem foi a maior autoridade espiritual a pisar no solo da terra? O tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir-nos de modelo e guia? Jesus. E quais foram os mandamentos que Ele nos deixou, que contém toda a lei, todos os profetas, todas as profecias? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o entendimento, com todas as tuas posses, colocar todos os nossos bens a serviço de Deus, e amar ao próximo do mesmo modo que a gente tem que se amar. Então, meu filho, nós estamos aqui para aprendermos a amar. Nós só estamos sofrendo porque não aprendemos a amar ainda. Nós só estamos resgatando débitos do passado porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado. E só amando vamos evoluir porque já temos muito desenvolvimento intelectual. Mas precisamos desenvolver o coração. Como Emmanuel nos ensina, aquele que sabe é semelhante a uma placa em meio ao deserto. O viajante saberá para onde ir, mas morrerá de sede no caminho. Aquele que ama é como um oásis verdejante. O viajor descedenterá a sua sede, mas continuará perdido sem saber para onde ir. Então nós temos que ter a alma do amor e da sabedoria, como nos conduz, como nos ensina o Espírito Emmanuel, né? E onde é que vocês acham que tem, então, a maior escola de amor, né? Vamos já ver isso aí. Qual o maior amor para Jesus? Vocês sabem? Ele nos disse, né? Não existe amor maior do que este, o daquele que dá vida por seus amigos. Quem é que dá a vida pelos seus filhinhos? Quem é que faz isso? As mães, né? As mães não dão só a morte. Às vezes a gente dá a morte pela pátria, por um ideal, mas dar a vida, como as mães fazem, né? É o maior amor que há para Jesus. E a gente sabe que temos uma escala das virtudes, não é? Até chegar ao amor devotamento, o amor renúncia, o amor sacrifício, que é o amor de Jesus, o amor de Madre Teresa, de Gandhi, de Buda e tantos outros missionários, não é? Então veja o amor das mães lá em cima, que é o amor devotamento, é o amor renúncia, é o amor sacrifício, o amor mais parecido com o amor de Deus. E a gente aprende no Livro dos Espíritos que a maior virtude que existe não é só a caridade, mas é a virtude que é exercida sem o interesse pessoal, sem querer aplauso, sem querer retribuição, sem querer, né, nenhum tipo de pagamento, sem querer voto, não. É quem faz sem esperar nada em troca. Quem é que faz isso? As mães, não é? Uma mãe cuida de 20 filhos, mas 20 filhos não cuidam de uma mãe. A gente sabe disso, não é? Que amor grandioso. E qual era o espírito superior que surpreendeu o irmão Jacó no livro Voltei, não é? Pela sua grandeza espiritual? Quem foi esse espírito? Vocês lembram? Está nesse livro, não é? Chamado no capítulo 9, A Chegada. O título é Reencontro Emocionante. Ele estava meditando nas festividades festivas dos primitivos do Evangelho, quando notou o celeste bando aves de luminosas que surgia ao longe voando ao nosso encontro. Irmão Jacó é Friedrich Figner. Ele foi diretor da Federação Espírita Brasileira em sua época, um grande trabalhador. Ele está no mundo espiritual e vê aves aladas se aproximando. E aí ele pergunta que passos seriam aqueles. E aí vai perguntar ao irmão Andrade, e ele vai dizer, não são aves, e sim crianças. Estou informado que viriam buscar nossa irmã M. Não disseram o nome do espírito. E designou a professora. Era uma professora aqui na Terra, cujo corpo espiritual se caracterizava por formosas irradiações de luz. Prosseguiu dizendo, algumas crianças lhe receberam no mundo o calor da maternidade sublime. Ela foi mãe aqui na Terra. E além de mãe, era professora. O salário bem pequenininho. E o amor pelos seus alunos, como se fosse sua mãe, não é? Quase no mesmo instante, a assembleia de meninos se aproximou. Sob a admiração de todos, interrompemos a marcha, comovidos, alcançaram-nos cantando um maravilhoso hino de glorificação à tarefa santificadora da maternidade espiritual, que as educadoras humildes, muitas vezes abnegadas e anônimas, abraçam na terra. Mamãe, mamãe,
Reparei que a venturosa mulher, como que tangida pela motividade interior, tornara-se mais radiosa e mais bela, parecendo-me que trazia uma estrela incrustada no coração. Tão profundos sentimentos lhe afloravam na alma, que se prosternou de joelhos soluçante. Graciosa, criança pequenina de olhos brilhantes e aureolada de luz, comunicou-lhe que outra escola, muito mais bela, a esperava num parque celestial. Como não chorarmos todos ante aquelas manifestações de ternura? Despedindo-se ditosa, ladeada pelas criancinhas que lhe eram amadas, orou com lágrimas copiosas, emocionando-nos o coração. Em breves minutos, vimos-la tomar rumo diferente, amparada pelos amigos que a seguiam desde o princípio, e pelos pequenos, as pequenas crianças num grupo iluminado e maravilhoso, que remontou célere a ignota, a desconhecida região da pátria infinita, que ele não podia adentrar. Ele foi diretor da Federação Espírita Brasileira, um espírito grandioso, mas não podia ir onde uma mãe e professora humilde aqui na terra foi. Olha o que é a maternidade. O espírito patrono dessa casa, André Luiz, no livro Missionários da Luz, quando nos narra em detalhes a programação reencarnatória, nos traz a história de Segismundo, muito característica, é o tipo comum das reencarnações. Vai dizer que quando Raquel recebe no seu ventre, não é, o esperma do marido, o seu óvulo, e acontece a fertilização, naquele momento espíritos que André Luiz, que já era evoluído, não consegue perceber, espíritos tão grandiosos que ele não consegue enxergar, mesmo ele sendo um espírito. Eles se aproximam de Raquel e colocam nela uma coroa de luz. Tão sublime é a maternidade, pessoas. Uma coroa de luz. Leiam essa obra, Missionários da Luz. Aqui é a capa do livro Voltei. E quem sabe qual era o maior desejo de Chico Xavier? Vocês sabem qual era o maior sonho de Chico Xavier? Morar numa cidade que ninguém o conhecesse e que ele pudesse se dedicar integralmente a cuidar de mãezinhas carentes, de gestantes carentes. Olha a importância de sermos mães. Pai é só um detalhe, né? Pai é só um detalhe. E qual a maior escola de amor? Onde é que tem a maior escola? Já quem está aqui para aprender a amar, onde é que tem a maior escola de amor? Na família. A família realmente é o laboratório mais importante das nossas vidas, não é? E qual a melhor profissão para a gente praticar o amor? Para a gente desenvolver bem o amor? Vamos ver? Vocês vão encontrar esse vídeo também no YouTube chamado A Melhor Profissão do Mundo. Foi numa época das Olimpíadas, acho, de Beijing, é uma propaganda, mas é muito bonitinha. Mães em todo o planeta. Time to get up, baby. Come on. Up you get. Vamos acordar? Vamos que eu vou fazer um café da manhã gostoso pra você. O trabalho mais difícil do mundo é o melhor trabalho do mundo. Obrigado, mãezinha. P&G, apoiando as mães com Obrigado muito orgulho. a todas as mães.
tem como a gente não se emocionar, né, meus amigos, com as mãezinhas. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que tem um item chamado De que precisa o Espírito para ser salvo? Vocês viram? Já lembram desse capítulo? É o capítulo 15. O que é que a gente precisa fazer para a gente ser salvo? Vocês lembram? Lá, ele vai trazer aquela citação de Jesus: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, ele vai passar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, não é? Aqueles espíritos à direita é aqueles que continuarão tendo autorização de reencarnar na Terra, que vai se tornar um planeta muito mais feliz, um mundo regenerador ou de regeneração. Enquanto que à esquerda, aqueles espíritos endurecidos no mal não poderão mais reencarnar no planeta. E nós estamos talvez tendo as últimas oportunidades de nascer aqui na Terra. Então vamos abraçar, não é, essa oportunidade, porque estamos em plena transição planetária. E Jesus estabeleceu um único critério para separar os bodes das ovelhas. Qual foi a única coisa que ele disse para saber quem vai se salvar e quem não vai se salvar? Porquanto tive fome e vós me deste comer, tive sede e me deste beber, careci de teto, precisava de uma casa, de um ventre, de renascer, era estrangeiro, era imigrante e me acolhestes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Quem é que faz isso aqui na Terra, meus amigos? Quem é que é a única que vai visitar os presidiários? As mães. Então as mães praticam a caridade. Não é precisa ser espírita, não precisa ser católico, ser cristão, aceitar Jesus, fazer batizado. Não, precisa fazer o que ele pediu. Ele só pediu caridade. Por isso que nós dizemos, fora da caridade é que não há salvação. Não é fora da igreja X, não, religião não quer dizer nada, mas é fazermos o que ele pediu. Claro que a gente sabe que a caridade também é benevolência para com todos, é ser bom para todos, indulgência, é clemência para imperfeições alheias, perdão das ofensas, é divulgar o Evangelho, divulgar a doutrina espírita, levar fé, esperança, consolo a todos os corações. Não? Ah, Nazarena, mas eu engravidei, e agora? Bom, a gente vai ver aqui, primeira coisa, de quem são os nossos filhos? São nossos? Não, pessoal, são de Deus, não? Os filhos não são nossos. E o que Deus, o Pai de todos nós, nos pediria que fizéssemos pelos seus filhinhos? O que Ele pediria que a gente fizesse? Não quero. Então, receba. Tem uma gravidez, tem uma gestação. É melhor uma gestação de alguns meses ou uma depressão pelo resto da vida? É melhor uma gestação de alguns meses. Depois você doa a criança, não é obrigado a ficar com elas. Quantos casais como eu e minha esposa somos loucos para ter filhos e ainda não podemos? Estamos fazendo um tratamento para conseguir. Rezem por nós, por favor. Então vejam, pois é, adotar uma criança. Que maravilha, vamos adotar crianças. Vocês sabem por que nosso lar é tão maravilhoso? Por que lá não tem criminalidade? Por que lá não tem dependência química? Porque lá não existem crianças abandonadas. As crianças são todas amparadas, como Dona Laura, a mãe de Lísias, informa a André Luiz, não é? Só que vamos ver os principais motivos para o aborto, né? Pessoas, mas meu filho dá trabalho, tem que fazer sacrifício, dá despesa, tem que deixar de ir para a maioria das baladas, não pode ir mais para todas, posso ficar uma falada, o corpo pode ficar menos bonito, pode prejudicar minha carreira, meu estudo. Vamos tentar ver à luz do Espiritismo o que é que a gente pode falar sobre esses assuntos? Tem mais. Meu namorado pode me largar. Ele está me impondo que eu aborte. Muitas vezes o marido, o parceiro, o namorado é o principal abortista, não é a mulher. Os pais, a família, a gente quando não apoia, quando recrimina, quando critica. Eu tenho medo de ter filho difícil. E vou colocar mais um menino no mundo, desse mundo aqui tão cheio de problemas, mais no Brasil, corrupção e tudo mais. Vamos ver então esses assuntos? Bom, trabalho. Meus amigos, o trabalho para o Espiritismo é uma lei divina. Os Espíritos vão dizer que existe uma lei moral chamada lei do trabalho. E Jesus nos esclarece, eu trabalho até hoje, meu pai também trabalha. Trabalho é terapia para a gente. Quantos casais eu conheço que tinham depressão, quando tem um filho, pronto, acaba a depressão. Se tiver muito, aí é que acaba mesmo, porque não tem tempo mesmo mais de pensar em depressão. Cuidando das crianças, que maravilha. Vários casais eu conheci assim. Nós é mais sacrifício. Mas de onde é que vem a palavra sacrifício? Sacro é sagrado e ofício é trabalho. E quanto maior o sacrifício, maior o mérito, os Espíritos falam. Vem aqui dar palestra como eu estou fazendo para vocês, não vale nada. Agora, cuidar de um filho, velar à noite, cuidar da sua saúde, orar por ele como as mãezinhas fazem, isso tem muito mais valor diante de Deus.
Existem os bônus hora. Jesus fala a cada um segundo suas obras. Está lá no Apocalipse, cada um será julgado conforme as suas obras. A fé sem obras é morta, nos ensina Tiago. Tem que ter a fé, mas o mais importante são as obras. Nós vamos dar despesa. Só que os Espíritos não falam que a riqueza, se ela é fruto do trabalho, como o trabalho é uma lei de Deus, não teria um problema. Trabalho honesto, uma herança, teria um problema. Mas eles falam que a riqueza é uma prova muitíssimo perigosa. É mais perigosa do que a pobreza. Porque a riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Os dois maiores defeitos da humanidade. Então a riqueza aqui na Terra é um perigo, não é coisa boa não. A gente vai estragar os nossos filhos. Vamos dar tudo que eles não precisam, depois eles vão ficar entediados, vão buscar as drogas, desmotivados, não sabem trabalhar, não sabem acordar cedo, não sabem correr atrás das coisas, não sabem valorizar o que tem. E quando a gente morrer, vamos ver a família destroçada, disputando a herança de bens materiais que a gente deixou, ou a gente preso aos bens materiais. Então, esse negócio de riqueza não é grande coisa não, é um perigo para nós. Vamos trabalhar, claro, vamos desenvolver, vamos buscar o nosso bem-estar, mas sem querer, não é tanto a riqueza, ao ponto de abortar, não. Baladas, né? Chico Xavier tinha um sobrinho paralítico, com paralisia cerebral, cego surdo-mudo, e ele vai dizer que teve que cuidar daquela criança, porque a mãezinha foi internada no hospital, e ele, enquanto com a mão balançava o berço, com a outra mão ele psicografava. E ele dizia que se afeiçoou muito àquela criança, ele se comunicava pelo pensamento com ela, não é? Tinha muito carinho, que desencarnou tão jovem, com apenas 13 anos de idade. Ele dizia que aquela criança foi sua bênção, porque graças a ela ele não podia quase sair de casa. Porque se ele saísse de casa, ele está no meio do mundo, e Deus sabe o que aprontando no meio do mundo. Então foi sua proteção e se tornou um grande amigo no mundo espiritual. Vamos ver na mensagem lida de Cura d'Ars, tem uma menina que é levada pelos familiares para que Cura d'Ars tratasse a sua cegueira. Ela era cega, e ele vai dizer que era melhor que ela permanecesse cega para o bem do seu espírito, e que ela não invejasse as festas que muitas vezes trazem no coração peçonhas, sofrimento de muitas pessoas, que ela vai estar se preservando de muitos sofrimentos. Eu conheço uma jovem que tinha muito problema com o pai. Era uma filha difícil, complicada, andava toda vestida, aquelas maquiagens pesadas, piercing, nada contra, mas era aquela tribo esquisita que ela adotou em oposição ao pai que era espírita. Ela engravidou de um rapaz que não queria nada com ela. E os pais, claro, acolheram a criança. E aquela menina que talvez mais tarde entrasse na droga ou até na prostituição por causa da dependência química, no furto, no crime, na morte, no suicídio levado pelas drogas. Ela se torna uma mãe dedicada, uma filha amorosa, e o neto é louco pelos avós. Parece que é filho do avô. Avô é pai com açúcar, né? Depois que nasce, todo mundo fica louco pela criança. Acaba todas as discussões, os problemas, né? A gente sabe disso. A maledicência, falar mal de mim. O que é que Jesus nos fala no Sermão do Monte? Bem-aventurados, felizes sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e disserem todo mal contra vós por causa de mim. Regozijai-vos, porque grande é a vossa recompensa, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós e a ele, a Jesus. Diziam que ele era Beelzebul, príncipe dos demônios. Mas não, mãe é o maior tesouro que podemos ter aqui na terra, é ser mães. Beleza. Pessoal, a mulher que é mãe, ela fica muito mais bonita, tem um brilho no olhar, ela se torna uma leoa defendendo a sua criança, a vida tem sentido, acaba a depressão, acaba tudo. É uma maravilha para a saúde, para tudo. A mulher realizada é muito mais bonita do que essa moça boba, magrela, modelo, essas coisas, não é? E os espíritos falam que feiura é proteção espiritual. Olha que doutrina fantástica. Emmanuel ensina a Chico Xavier que o corpo físico, a feiura, é como se fosse uma armadura, uma proteção espiritual para o espírito. Vejam que quantos missionários de Jesus, Madre Teresa de Calcutá era bela fisicamente? Não, não é? Irmã Dulce da Bahia era bonita? Chico Xavier era um homem belo, garboso? Não. Francisco de Assis dizem que era feinho de doer. Se esse povo maravilhoso fosse lindo, não ia ficar todo mundo apaixonado, não ia prejudicar a missão deles. Então eles pedem para vir feinho. Está lá no livro Missionários da Luz, de André Luiz também. A gente pede para vir com defeito físico, vai vir feinho
proteção espiritual. Então, nascer no Ceará com essa cabeça gigante que nem eu, está protegido. Olha que doutrina fantástica. É proteção espiritual, baixinho, careca e tal, barrigudinho. Vejam, não tem que ficar preocupado. E beleza, isso é bobagem, tudo é vaidade, tudo passa, não é? Então, a gente vai dizer, carreira. Só que o materialismo a gente sabe que é um problema tão sério. Jesus fala, não é? Para aquele homem que desmontou os celeiros para construir outros maiores, ele vai dizer, louco, hoje mesmo o Senhor, né, levará a tua alma. O namorado me largar. Olha, minha amiga, se ele está dizendo que vai largar, é melhor que largue agora mesmo, precisa se livrar desse cabo. Isso não vale nada não. É melhor não ter ilusão. Quer largar, larga, então. Que amor é esse que você tem? Se ele obrigar a abortar, olhe, ele, o marido e os outros, o médico, as enfermeiras, serão responsabilizados, mas você também, e será mais prejudicada, é a mulher. Quando a gente faz defesa da vida, não é só da criança, não, é da mulher. Nós vamos ver aqui por quê, daqui a pouquinho. Filhos difíceis, não é? Olha, pessoal, filhos difíceis, Jesus nos fala que os filhos difíceis são aquela ovelha desgarrada, que quando ele a resgata, traz nos ombros, jubiloso, está mais feliz por aquela do que pelas outras 99 que deixou no monte. Quando ele consegue resgatar, ele ajuda. E o Espírito Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item da ingratidão dos filhos para os pais, vai dizer que a missão de criar crianças difíceis não é tão complicada quanto parece. E Deus recompensará grande e enormemente os pais que cuidarem dessas crianças. Olha que maravilha! Quanta recompensa nos aguardando no mundo espiritual, não é? Então, mais um no mundo. Agora, onde é que tem mais sofrimento? Vocês sabem onde é que tem mais sofrimento? É no mundo espiritual, pessoal. Está aqui 965. Os Espíritos dizem a Allan Kardec que o sofrimento no mundo espiritual são 1000 vezes mais vivos do que o que experimentamos na Terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, porque a matéria não lhe embota mais as sensações. Onde tem mais sofrimento espiritual é no mundo espiritual. Está lá na 313, onde é que tem mais felicidade? O homem que foi feliz, ele lamenta a felicidade que deixou a terra. Os espíritos vão dizer que a felicidade eterna é 1000 vezes preferível ao prazeres efêmeros da terra. É o melhor investimento que tem. Jesus fala que receberemos em cêntuplo, 100 vezes mais tudo aquilo que anunciamos da terra, por amor a Ele e de seu Evangelho, desde agora e na vida eterna. Sim, é o melhor investimento que tem, a melhor aplicação que tem é a aplicação no bem, na caridade. Então vejam a importância da gente lembrar de tudo isso, não é? Então, lembrar. Então, no mundo espiritual, quando vocês lerem a série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, que começa com nosso lar é café com açúcar. É água com açúcar. Quando a gente vai ler Mensageiros, Ação e Reação, Libertação, a gente vê quanto sofrimento no mundo espiritual. Espíritos enlouquecidos, espíritos dormindo que nem múmias e não conseguem ser acordados. Espíritos suicidas, quanto sofrimento. Espíritos desesperados. Existe o inferno, sim, existe inferno, existe purgatório, existem regiões de abismos, de trevas, isso que a gente chama de umbral, os vários tipos de umbral. Não existem penas eternas, não existe inferno eterno, isso não, mas regiões infernais têm sim muito sofrimento. E no livro Missionários da Luz, que a gente fala com os nossos familiares, nossos amigos, ou aquelas pessoas a quem prejudicamos e queremos reparar o nosso erro, dizendo, aguente aí mamãe, papai, meu filhinho, aguente, eu vou reencarnar, vou lhe receber como filho, você vai ter a bênção do véu do esquecimento, vai esquecer todo o sofrimento, todo o remorso e vai ter uma vida nova, uma oportunidade, um 0 a 0 de novo, começar uma nova partida e avançar na escala dos mundos para a felicidade. Mas quando a gente chega aqui, a gente esquece. E vitimados por essa cultura materialista, hedonista, consumista, infelizmente, né? A gente tranca as portas do coração, não recebemos nossos filhos e ainda cometemos o delito grave do aborto. É claro que vocês sabem, o Espiritismo nos ensina que não existe karma propriamente dito, não existe karma inexorável. Allan Kardec sempre se preferiu dizer lei de causa e efeito, porque o bem que fizeres aqui na terra é teu advogado em qualquer parte, nos ensina Emmanuel. Então o bem que a gente faz modifica a nossa programação reencarnatória. E por isso, na Epístola de Pedro 4,8, a gente vai escutar ele ensinando que o amor, a caridade cobre uma multidão de pecados. Se a gente cometeu um aborto, se a gente pagou um aborto, se a gente induziu alguém, influenciou, nós podemos reparar o nosso erro defendendo as mães, as gestantes carentes, as crianças, evitando a legalização do aborto no Brasil, que faria os números multiplicarem ainda mais, com mais sofrimento para as crianças e para as mães.
ajudando o Movimento Brasil Sem Aborto, participando das manifestações das marchas nacionais de defesa da vida. A última foi agora, dia 15 de fevereiro, quarta-feira. Eu não vi ninguém de vocês lá, nenhum de vocês. Éramos 15 espíritas só lá. E ainda levei minha mulher ainda para contar. Então precisamos ajudar. Está aí o Supremo Tribunal Federal, vai legalizar, legislar que não pode, dizer que não é crime aborto de criança, da mulher que teve zika, apesar que só de 1% de mulher que tem zika tem crianças com microcefalia. A própria pesquisadora que descobriu a microcefalia e a zika, ela é espírita e vai dizer que só 1% das crianças têm microcefalia. Aí não, o Supremo vai dizer, não pode matar, mesmo que só pode saber se tem microcefalia no quinto mês de gestação. Se for ter que abortar, vai ter que ser com mais de 5 meses, um aborto tardio, perigosíssimo para a mulher. E por sofrimento imenso para a criança. Então a gente tem que explicar, tem que saber disso, não é? A gente vai ver aqui um pouco mais. Olha aqui, mitos e verdades. Olha aqui como existe uma imprensa. A imprensa é vítima da mentira. Existem pessoas que não são isentas, recebem dinheiro da Fundação Ford, da Fundação Rockefeller, da Fundação MacArthur, da Planned Parenthood, que é uma clínica abortista nos Estados Unidos que ganha milhões de dólares por ano realizando aborto, e eles querem legalizar em todos os países, sobretudo o terceiro mundo, para que não haja tanto pobre no mundo. E aí agora a gente está vendo o problema da Previdência, está tendo todo mundo agora ter reforma de Previdência, porque não nascem mais crianças. Não tem mais criança para contribuir, jovens novos para contribuir, todo mundo ficando velho. Aí vamos ver. Primeira coisa, que a mentira que eles são só 13, a gente vai aproveitar e tentar terminar aqui no horário, tá? Primeiro, eles dizem que milhares de mulheres morrem por aborto clandestino no Brasil. Não é verdade. Está lá no DataSUS, do órgão oficial do Ministério da Saúde, que o número de abortos totais por ano, de vários tipos de aborto, de eclâmpsia, de criança que morre dentro do ventre da mãe, só morrem cerca de 80, 90 mulheres por ano em todo o país. De aborto clandestino, a doutora Marli Virginia, daqui do GDF, ela fez uma pesquisa. Em 2006, ela investigou, somente foram 12 mortes de aborto clandestino no país inteiro, no ano. Se fosse verdade, todos nós tínhamos na nossa família alguém que morreu de aborto clandestino. A gente tinha amigas que morreram de aborto clandestino, parentes. Quem aqui conhece alguém que morreu de aborto clandestino? Clandestino, levante a mão, por favor. Quem conhece alguém? Olha, nós somos 200 pessoas aqui. Ninguém... Eu já fiz a palestra mais de 100 vezes. Ninguém levantou a mão. Uma vez só uma pessoa levantou a mão. É mentira, não morrem milhares de mulheres. Agora a gente escuta isso, a imprensa repetindo. É propaganda nazista. Uma mentira repetida 1000 vezes acaba passando por verdade. Agora morrem milhões de crianças em todo o planeta. 50 milhões de crianças por ano nós matamos todo ano. Principalmente porque legalizamos. Mito 2. Ocorre milhões de abortos no Brasil. Não é verdade. Não tem estatística, tem estimativa. E eles sempre aumentam. O Dr. Bernard Natterson foi o maior artista do mundo. Mais de 5 mil abortos esse homem fez. Quando descobriram o ultrassom, ele viu um feto, um bebezinho fugindo da cureta. E quando é alcançado, estraçalhado pela agulheta, ele abre a boca dando um grito silencioso. É o nome do filme, tem na internet, no YouTube, O Grito Silencioso. Se a gente fez um aborto, vamos reparar os nossos erros. Jesus ensina, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Vamos dar os abrigos. Não puder adotar uma criança, tem um bebê, se não puder, adote. Se não puder, adote emocionalmente, visite uma vez por mês um abrigo de crianças. Leve carinho, leve orientação. É o que as crianças mais precisam. Elas não precisam de dinheiro, precisam de amor, que é o alimento das almas. E de orientação, de alguém que pergunte como é que está o estudo, como é que está frequentando a evangelização e tal. Orientação. Como é bom ter uma mãe, alguém que a gente possa contar no planeta. Não é? Então, a gente pode fazer. E ele vai dizer que eles multiplicavam os números por 10, por 100, diziam que tinha 1 milhão de abortos nos Estados Unidos em 1970, o que não era verdade. Eles sabiam que era no máximo 100 mil. Mas esse número não interessava para eles. E pela Suprema Corte lá, do mesmo modo que aqui no Supremo Tribunal Federal, estão tentando, e vão conseguir legalizar o aborto no Brasil. Os ministros todos estão a favor, quase todos. A gente não pode deixar isso acontecer, meus amigos. O aborto é solução. O aborto, além de matar crianças, somente prejudica a mulher, provoca aumento dos problemas orgânicos, psicológicos e psiquiátricos nas mulheres, como orgânicos, hemorragia, perfuração do útero, infecção generalizada, morte. Não é? Está nesse livro aqui, Tratado de Endocrinologia, do William Hoffman. Mesmo no aborto na clínica, no hospital, com a melhor coisa, pode e acontecem mortes nos Estados Unidos. Vejam o filme Blood Money, está lá no YouTube também, da Estação da Luz.
investigando, mostrando quantas mortes acontecem dentro dos hospitais, das clínicas, não é? Que inclusive vendem os órgãos das crianças. A Planned Parenthood já tem vídeos mostrando eles vendendo fígado, cérebro de criança para pesquisa, para outras coisas. Então, é um problema sério. Olha aí, pode acontecer câncer de mama. Amamentar uma criança é o que mais protege a mulher de câncer de mama. O câncer que mais mata as mulheres é o de mama. E amamentar uma criança protege muito a mulher contra o câncer de mama. Reduz bastante, eu não sei o percentual. Então, ó, pode produzir câncer de útero, de ovário, gravidez ectópica, abortos espontâneos, partos prematuros, síndrome de asma, complicações tardias, frigidez, vai perder o prazer sexual, mulher. E esterilidade, não poder ter a bênção da maternidade nunca mais. Levar essa repercussão no seu corpo espiritual, no perispírito. Sofrer no mundo espiritual de obsessões graves. Reencarnar e não poder ser mãe. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Vamos impedir que as nossas... Vamos divulgar, as mulheres têm que ter direito à informação. Isso não é divulgado para elas. Essas pesquisas não são divulgadas porque a imprensa, porque os governos são quase todos abortistas dos países de primeiro mundo. Lá no Uruguai, diziam que tinha mais de 30 mil abortos por ano. Quando legalizaram, viram que não passava de 3 mil. E o número todo ano agora aumenta lá. Está explodindo porque aumenta. Aí a pessoa, não, quando legaliza, diminui. Que mentira, a pessoa. A mulher diz, eu vou abortar. Mas agora que legalizou, não vou mais abortar, não. Que maluquice é essa? As pessoas estão abortando como se fosse anticoncepcional. Tem jovens com 18 anos na Inglaterra que já abortaram 2 vezes. Os médicos estão assombrados com isso. Tem mulheres entrando na justiça, dizendo lá na Suécia, que legalizou há muitos anos, e outros, dizendo que elas estão entrando na justiça na Espanha para condenar o governo, que não explicou que se ela cometesse o aborto ia ter depressão, ia ter esquizofrenia, ia ter dependência química, muito mais ricos de suicídio. Não é dito para as mulheres. A gente está aqui em favor das mulheres também, não é só das crianças, não é? O Espiritismo tem uma única exceção para o aborto, é no caso quando oferece riscos para a vida da mulher. Porque a gente sabe que ela pode ter depois aquela criança. Mas hoje é raríssimo isso acontecer. Com a medicina, a gente conta um caso de 1 milhão que a gente precisa matar a criança. Ou pode ter o parto prematuro, criança com 4, 5 meses hoje sobrevive na UTI. Quantos casos a gente tem? Crianças com 500 gramas nascendo. Então a gente já viu aqui. Psicológico, então síndrome pós-aborto, queda na autoestima, sentimento de culpa, frustração do instinto materno, auto-obsessão, que é pior do que a obsessão espiritual, a influência dos espíritos atrasados, a gente mesmo com sentimento de culpa, É péssimo para a gente isso. Quem puder, assiste uma palestra minha chamada Auto-Perdão, Felicidade Sem Culpa. Tá, ela gravada nos DVDs ou no CD de MP3, quem quiser lá fora, toda a renda é para o Centro Espírita André Luiz, tem lá sobre depressão e alegria de ver, a gente fala, não é uma palestra só sobre auto-perdão, como Jesus é maravilhoso e nos perdoa sempre. Psiquiátricos, ansiedade generalizada, neurose, síndrome do pânico, depressão profunda, dependência química, alcoolismo, 7 vezes mais índice de suicídio. Abortar, isso não é dito para as mulheres. A mulher tem o direito de escolha, mentira, e em quase 80% dos casos a mulher é obrigada a fazer o aborto pela família, pelo pai, ela não é livre. E depois que a criança nasce, todo mundo se apaixona por ela. Ela teve a escolha assim, ela pode escolher engravidar ou não, porque tem anticoncepcional hoje. Tem preservativo, tem tudo. Se a gente legalizar, vai aumentar o caso de AIDS, porque o pessoal já não usa camisinha, vai usar menos ainda, não é? Depois de gerar um bebê, ela não pode matá-lo, pois o corpo dele não pertence. É outro DNA. É filho do pai, não é filho dela também só, não. Por que ela tem o direito de matar? Não. O Chico vai dizer que um aborto é um crime difícil de ser, né, caracterizado, de ser entendido, porque a vítima não pode se defender. A criança não tem como se defender. E tem um espírito lá, desde a concepção, nos ensina o Livro dos Espíritos, não é? Vamos legalizar o aborto pelo SUS. O SUS está morrendo criança com paralisia cerebral porque não tem leito de hospital para elas nascerem, porque não tem lugar. A gente vai separar os leitos agora para colocar, para matarmos nossas crianças. Nazarena, é porque as mãezinhas estão morrendo, é perigoso, o aborto é seguro. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar colete de balas, prova de balas, e fuzis para os estupradores, porque eles estão também matando as pessoas, estuprando com muito risco para eles. As crianças também criminosas, vamos dar colete de balas e fuzis para eles poderem matar em segurança. Olha que absurdo que a gente quer fazer. Quer dar meios para as pessoas cometerem crimes em segurança? Não vamos impedir, agora vamos apoiar também as crianças, as mulheres, como a gente quer ver aqui. O aborto diminui as mortes maternas, mentira também, porque na hora que legaliza, o número de abortos duplica, triplica. Aí aquele número, como é mais seguro, mas mesmo assim acontecem mortes, o número de mortes acaba ficando equivalente, mais ou menos equivalente. O que diminui a mortalidade moderna é assistência, é pré-natal, isso tudo.
Legalizar o aborto diminuiu a prática. Todos os países onde pesquisou, todos, Suécia, Estados Unidos, o aborto explodiu. Só não aumentou mais, você sabe por quê, nos últimos anos? Por causa da pílula do dia seguinte, que é também, na maioria das vezes, abortiva. Estão abortando com pílula do dia seguinte. E porque os números são mentirosos. Eles diziam que era 1 milhão, quando era só 100 mil, quando legalizou. Está vendo? Só deu 100 mil. Quando legalizou, diminuiu. Não, é porque era mentiroso o número, a estimativa para conseguir legalizar. E a imprensa não questiona. Não tem estatística, não tem censo de aborto no Brasil, nem em quase lugar no mundo. Então aumenta. A pílula do dia seguinte não é abortiva, porque depois de algumas horas acontece a fecundação. Então, se tomada após algumas horas, provoca aborto. E é uma bomba de hormônios, prejudica a saúde da mulher. É 10 vezes mais a quantidade de hormônios do que um anticoncepcional comum, não é? Diminui a taxa de natalidade, já vimos aqui, não é verdade, não é? A pessoa sabe disso. O aborto de anencefalo preserva a saúde da mulher. Não, o trauma do aborto é maior do que ter uma criança. Mesmo que a criança não viva, que viva alguns segundos, alguns minutos, a mulher não foi quem a matou. Não fica com sentimento de culpa. Lamenta, claro, a perda de um filho. Mas quantos espíritos vão reencarnar ali, mesmo que seja alguns meses, alguns dias, algumas horas, para ter a bênção do esquecimento, para recompor o corpo espiritual que estava completamente danificado por causa, de vez, de um suicídio, de um tiro na cabeça. Por isso, muitas vezes, a microcefalia e a anencefalia, aliás, não é? É necessário abortar para salvar a mãe. Hoje não precisa mais, é muito raro isso. E o último mito: gestão a criança deficiente físico ou mental prejudica a mãe. Não é verdade. Quem tem um filho deficiente mental ou físico sabe como são crianças dedicadas, ficam com os pais o tempo todo. O Romário tem uma filha, ele diz que a vida dele é a Lívia, a filhinha dele, e vários outros, não é? A gente sabe disso, o Diogo Mainardi e tantas outras pessoas que têm filhos, não é? E não é verdade que adolescentes pobres é que morrem por aborto, não. Fizeram pesquisa, isso aqui tem pesquisa. A mulher que aborta no Brasil tem entre 20 e 29 anos, trabalha, tem um parceiro, é casada e pelo menos um filho já tem. Está fazendo aborto para não ter mais filhos. Quando é uma bênção para nós recebermos mais crianças aqui na Terra, a gente não sabe o que é poder reencarnar, sobretudo num lar espírita, meus amigos, né? Então, assim, soluções para a gente concluir: aprovar o Estatuto do Nascituro, está lá tramitando na Câmara. Eu falei para o doutor Luiz Bassuma, o ex-deputado que promoveu esse estatuto. O doutor Bassuma está errado, não é Estatuto do Nascituro, não. É Estatuto da Mulher Gestante. Por isso que não foi aprovado, se fosse dito que era o da mulher, porque é para a mulher mesmo, é para proteger a mulher, para dar recurso, para dar salário para ela, para investigar cadê o pai desse menino, porque tem hoje DNA, bota esse pai para pagar a pensão. Por que o Estado é que tem que pagar? Não, vamos aprovar, sim. Vamos pedir aos nossos deputados parlamentares para aprovar o Estatuto do Nascituro, responsabilizar o parceiro, não é? Sobretudo nos casos de estupro, acolher as mães em condição de risco social e psicológico, auxiliando em suas necessidades. Várias casas espíritas, eu não sei se aqui tem programas de apoio a gestantes carentes, lá na FEB, lá na Comunhão, em várias casas. A gente tem, vamos estimular. Tem a Associação Santos Inocentes, que são católicos, que ajudam as mãezinhas, evitam o aborto. Quando tem as crianças, tem mulher que era prostituta, quando nasce a criança, deixa a prostituição, deixa a dependência química. Um filho transforma a nossa vida, não é? Ampliar a rede cegonha no Brasil, que tem excelentes resultados. E o mais importante, desmascarar essa mentira, essa propaganda nazista, dizendo que morrem milhares de mulheres por aborto clandestino no Brasil, não é? Já vimos aqui que em torno de 12 por ano. Conscientizar a população sobre os métodos contraceptivos saudáveis, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e divulgar amplamente as várias consequências orgânicas, psicológicas, psiquiátricas e espirituais negativas que o aborto pode trazer para as mulheres, né? Tem as várias fontes aqui. Procurem a palestra da doutora Isabela Mantovani, na audiência pública no Senado, tem lá no YouTube também, sobre os números verdadeiros do aborto, né, o que aconteceu com a gente. Tá? Quem quiser, no nosso site tem esses mitos do aborto, nazarenofeitosa.com.br. Ok? Então, deixar aqui o nosso abraço, lembrar de Jesus, deixar vir a mim as criancinhas e não as impeçais. E Maria de Nazaré, quando o anjo então lhe diz: alegra-te, Maria, ó cheia de graça, pois o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres. Não temas, Maria, porque conquistaste a benevolência do Senhor. Conceberás e dará luz a um filho, e tu o chamarás Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. E com a resposta daquela criança, ela devia ter 13, 14, 16 anos de idade: eis a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade, não é? Então, lembrando de Maria de Nazaré, vamos terminar com a poesia de Amaral Ornelas. Pode até já servir como prece, ou vai fazer a prece ainda, não é? Ave Maria, Senhora,
do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Então a gente devolve a palavra à mesa diretora, agradece pelo tempo adicional. Muito obrigado. A vida é um sonho, é amor. Sem ela não existe esperança. Quem foge do dever provoca dor. No coração do mundo e da criança, o ato mais bonito é dar à luz a beleza que conduz o caminho pra nossa paz. Eu não gostaria de ser abortado, perder essa chance de amar e viver. Por isso não mate, evite esse aborto. Ninguém quer ser morto, nem eu nem você.